Vem aprender comigo nesta aula a produzir esta cestinha que tem esse desenho diferenciado. E claro, como nós estamos na Páscoa, não poderia faltar uma orelhinha, não é mesmo? Essa aqui é a cestinha de Páscoa que eu preparei em 4 tamanhos diferentes para que você não venda só agora na Páscoa, para que você possa trabalhar durante o ano todo em todas as datas comemorativas. O mais legal das cestinhas é que depois de consumir o que tem dentro, com certeza a gente vai utilizar essa cestinha para outra coisa. Neste projeto, você vai ter a opção de 4 tamanhos de cestinha, desde a mini. Essa daqui foi pensada para colocar uma mini colomba pascal. E é lógico que aqui no meu ateliê já virou um cachepô para clipes de costura. Essa daqui é o tamanho P, que cabe uma caixinha inteira de chocolate e ainda sobra espaço. O tamanho médio, que já é uma cestinha um pouquinho maior e já cabe bastante coisa. E o tamanho G, que foi pensada para colocar uma colomba pascal grande. E então, vamos aprender essa fofurice comigo? Nós vamos iniciar este projeto pelo arquivo dos moldes. Neste arquivo, você vai encontrar os 4 tamanhos de cestinha e a gente vai precisar montar este molde. O tamanho 1, ele é o único que já vem na medida certinha, porque ele é bem pequenininho, mas o tamanho 2, o tamanho 3 e o tamanho 4, a gente precisa fazer a montagem. No arquivo dos moldes, tem todas as medidas de materiais que a gente vai utilizar para fazer essa cestinha. E se você tiver interesse em adquirir este projeto, eu deixei o link aqui na descrição deste vídeo com um valor bem simbólico. Ao fazer o download do arquivo, você vai colocar para imprimir em tamanho real ou escala personalizada em 100%. E você vai observar que para cada tamanho de cestinha, a gente tem uma orelhinha correspondente. Para os moldes de tamanho 3 e 4, a gente vai utilizar a mesma orelhinha. Nesta aula, nós vamos fazer a maior cestinha, que é a de tamanho 4. Eu já recortei as orelhinhas aqui e a gente vai fazer a montagem do molde juntas. Essa cestinha, ela tá nas páginas 6, 7, 8 e 9. A página 6, você não precisa recortar nada por enquanto. Na página 7, você vai recortar onde está escrito emendar esta parte no molde de tamanho 4. Então, você vai recortar bem na linha tracejada. E para fazer a montagem, a gente vai girar a folha. Então, você coloca a folha no formato de paisagem e vai emendar a página 7 aqui na página 6 pela lateral. Então, é só você posicionar linha tracejada sobre linha tracejada e passar um durex aqui para prender. A página 8, você também vai recortar onde está escrito emendar esta parte no molde 4, tira essa lateralzinha e a gente vai emendar exatamente nesta posição. Então, eu vou posicionar aqui, linha tracejada com linha tracejada, página 8 sobre a página 7 e vou passar um durex para prender aqui. E a página 9, a gente vai recortar as duas laterais, onde tem a orientação para emendar no molde. E eu vou encaixar essa parte exatamente aqui sobre a página 8. E a gente passa um durex prendendo aqui. E com o molde já montado, é só a gente recortar no contorno. Com o molde já recortado, a gente vai dar início à nossa cestinha. E para isso, eu já cortei aqui os materiais do corpo da cestinha. E o que é que a gente vai precisar? Uma vez no tecido principal, uma vez na manta R2. Se você não quiser utilizar a manta R2, você pode usar um sanduichinho de nylon acoplado com TNT 120 ou 150. Então, você vai colocar o tecido, aqui no lugar da manta você coloca o nylon acoplado e para o forro você coloca o TNT.
E aqui já junto, olha, eu já colei, já estruturei tudo aqui, o tecido do forro também na mesma medida. Como é uma peça grande, e para que este tecido não fique solto, não fique frouxo depois, principalmente a parte do forro, a gente vai fazer um matelacê. E para fazer este matelacê, eu fiz duas marcações aqui no meu tecido principal com ângulo de 45 graus. Então, eu posicionei a minha linha de 45 graus bem aqui na lateral do meu tecido e fiz um risco deste lado e do outro lado a mesma coisa. Linha de 45 graus aqui na vertical, na lateral do meu tecido e fiz esta marcação. E com essas duas marcações feitas, eu vou iniciar o meu matelacê com este calcador guia. E aqui neste calcador, eu já posicionei o meu guia distante 3 centímetros da minha agulha. Então, eu vou fazer um matelacê de 3 centímetros. E agora, a gente vai lá na máquina de costura e iniciar este matelacê. A primeira costura eu faço sobre a linha que eu marquei no tecido. A partir dela, eu vou posicionar o meu guia e faço todas as outras costuras paralelas. E depois de ter feito todo o matelacê de um lado, agora a gente vai começar na outra linha que a gente marcou e vai fazer do mesmo jeito. Começo a costura sobre a primeira marcação e depois eu vou posicionando o guia sobre essa costura e vou fazendo as costuras paralelas. E com o matelacê todo pronto, nós vamos posicionar o molde sobre o tecido e com uma caneta fantasminha, a gente vai marcar todo o contorno desse molde. Para que o seu molde não fique se deslocando, saindo do lugar, você coloca uns 4 pedacinhos de fita crepe para prender esse molde aqui e facilitar na hora de você riscar. E além da marcação do contorno, a gente vai marcar também a posição da aplicação do botão Ritas, caso você queira fazer aplicação de alça nessa cestinha. E agora, sobre essa marcação do contorno, a gente vai passar uma costurinha de segurança com um ponto bem pequenininho, 2 ou 2,5, para que depois a gente possa refilar este excesso aqui com segurança e essa linha do matelacê não desmanchar. Já refilei todo o excesso do contorno do meu molde e agora eu vou passar um isqueiro em todo o contorno para evitar que esse tecido fique desfiando enquanto a gente finaliza a cestinha. Com o corpo posicionado desta maneira, a gente vai pegar a nossa régua, vai posicionar a nossa régua distante meio centímetro aqui desta parte central. Então, eu vou posicionar aqui meio centímetro para cima e vou fazer um risco. E vou posicionar a régua meio centímetro para baixo desta lateral e vou fazer um outro risco. Para que essa marcação? Essas duas marcações vão delimitar o fundo da minha cestinha, tá bom? Então, isso vai deixar o fundo bem marcadinho. Para fazer essa costura, eu vou fazer o seguinte: começo a costura aqui na lateral, venho costurando, faço essa costurinha aqui da lateral, continuo deste lado, faço a costura e finalizo aqui. Então, eu não vou ter ponta de linha, nem aqui, nem aqui.
Pelo lado do forro, eu vou iniciar a aplicação do viés largo. Aqui eu tô utilizando o viés da marca Cinderela. E a gente vai iniciar a aplicação nesta ponta, venho aplicando em todo o contorno, paro aqui. Faço isso para a parte de cima e para a parte de baixo. Do lado do tecido principal, a gente vai aplicar uma fita de pompom neste contorno. Então, é só a gente posicionar aqui, olha, em todo o contorno e fazer a costurinha. Mas o que é importante antes da gente fazer essa aplicação? Para não correr o risco de costurar o viés viradinho para cima, assim, porque o viés já tá aplicado aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai prender esse viés aqui com o clips para baixo da dobra, para não correr o risco da gente costurar ele na hora de fazer a aplicação do pompom. É mais aqui nessa parte do meio, tá bom? No restante não tem necessidade de prender, não. Agora sim, com o viés preso aqui, a gente aplica a fita pompom na parte de cima e na parte de baixo. Pompom aplicado, nós vamos desvirar este viés, jogar ele lá pro lado direito para fazer o acabamento. E eu vou vincar, fazer uma dobrinha aqui neste viés, um pouquinho para baixo desta primeira dobra. Para que esse viés fique maior aqui do lado avesso do que lá do lado direito, para que ele não sobre muito lá do lado direito. E nós vamos prender cobrindo esse acabamento aqui do pompom. A gente vai deixar só o pomponzinho para fora. E eu vou fazer isso em todo o contorno dos dois lados, para daí sim a gente ir lá na máquina e finalizar essa costurinha de aplicação do viés. Com o viés de acabamento já aplicado, o que sobrar aqui nas pontinhas, você refila, deixa bem retinho. E agora, a gente vai fechar a cestinha. E para fazer o fechamento é bem simples. A gente vai trazer as laterais para fechar a caixinha de leite. O importante aqui é que essa ponta, ela encaixe bem direitinho neste canto aqui. Então, até coloca um clipezinho para não sair do lugar. E agora, você dobra outra por cima. E encaixa bem certinho aqui nesse canto. Vai fazer isso dos dois lados. Observa que este lado aqui tá vindo por cima, esse aqui tá vindo por baixo. Então, eu vou trazer este lado aqui por baixo e encaixo bem aqui no cantinho. Trago este lado por cima e prendo. E aqui eu vou passar uma costurinha com um pezinho de máquina para fazer o fechamento das duas laterais. Com as duas laterais costuradas com distância de um pezinho de máquina, antes da gente fazer o acabamento com o viés, você abre aqui e olha se costurou direitinho os cantos, tá bom? Para não correr o risco de depois, na hora de desvirar a peça, essa partezinha aqui do canto tá solta. E para fazer esse acabamento é bem fácil. A gente vai cortar 2 pedacinhos de viés, vai dobrar ao meio. E para ficar com o acabamento bem bonitinho, eu vou ensinar uma técnica para vocês de finalização desse viés, em que as pontinhas não vão aparecer quando a gente dobrar. Então, depois de vincar ao meio, com a dobra para a sua mão direita, você vai pegar a tesoura e vai fazer um corte em diagonal. Vai ficar assim, olha, um corte em V. Aí, você dobra essa pontinha para dentro. Com a pontinha dobrada, você vinca e você vai beliscar essas duas pontinhas aqui para dentro, olha, desse jeito.
Então, as duas pontinhas, elas vão entrar, vão ficar aqui pra dentro. A gente vai colocar um pedacinho de fita dupla face e vinca novamente ao meio. Então, observa que quando eu fizer essa costurinha, essas pontas aqui, elas não vão aparecer. Vai ficar um acabamento bem bonito. Fiz isso de um lado, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso medir aqui na minha lateral. Então, eu vou posicionar aqui, olha, de forma que cubra essa costura. Então, o meu viés, ele tem que encaixar bem certinho aqui nessa costura. Venho marcando até o finalzinho da outra costura. O final da outra costura é aqui, então, eu preciso dobrar este viés aqui. Então, vou dobrar assim. E aí, eu faço a mesma coisa aqui, olha, dobra virada para minha mão direita, faço um cortezinho em diagonal, corte feito, ficou um Vzinho, aí eu dobro o viés ali na marcação que eu fiz, vinco e dou uma beliscadinha. Trago as duas pontinhas para o meio e coloco uma fitinha dupla face. Agora, a gente vai encaixar esse acabamento aqui nessa lateral. Tiro o papel da fitinha, encaixo aqui na minha lateral e tiro o papel do outro lado. E aqui a gente vai passar uma costurinha com distância de um pezinho de máquina. Então, a costurinha vai ficar praticamente em cima da outra costura que a gente fez. A gente vai fazer isso do outro lado também. Agora, a gente vai desvirar a nossa cestinha, ajeita bem direitinho os cantos. E a cestinha tá praticamente pronta. Aquela costurinha que a gente fez na lateral, olha, delimita bem direitinho o fundo. E olha como é que fica aqui, olha, ela dá bem certinho na costura, tá vendo? Então, fica com o fundo bem marcadinho. Se você quiser colocar as orelhinhas, a gente vai fazer esta parte agora. E a orelhinha, ela é encaixada aqui nessa parte da cestinha. E para fazer esse encaixe, esse fechamento, a gente vai retirar o excesso de pompom que tem aqui na parte de dentro. Então, você posiciona bem certinho aqui o fechamento e a gente vai cortar este pompom que tem aqui na parte de dentro, onde encontra os dois tecidos. A gente vai fazer isso dos dois lados. Para fazer as orelhinhas é bem simples. A gente vai pegar o tecido principal, passar com o ferro sobre a manta R2 e no tecido do forro, no avesso do tecido do forro, eu vou riscar a minha orelhinha. Faço isso para os dois moldes. Observa que as orelhinhas, elas têm tamanhos diferentes e é proposital, é assim mesmo, para ficar mais charmosinha, mais bonita a cestinha. E aí, a gente vai posicionar tecido de forro frente com o tecido principal. E a gente vai costurar sobre essa marcação com ponto pequeno de tamanho 2 ou 2,5. A gente só não costura aqui na parte de baixo, que é por onde a gente vai desvirar a orelhinha. Então, a gente vai fazer isso para as duas partes. Orelhinhas costuradas, nós vamos refilar o excesso de tecido, manta, com uma tesoura de picotar. Mas, se você não tiver, você pode cortar com uma distância de meio centímetro aqui da costura e vir fazendo picotezinhos com a ponta da sua tesoura. Vamos desvirar. E para arrumar o biquinho aqui, você pode utilizar uma agulha de tricô, uma agulha de crochê, uma agulha mais fininha, pra gente poder empurrar o biquinho e ficar um acabamento bem bonitinho aqui na ponta da orelha. Para fazer o acabamento, a gente vai fazer uma costurinha de pesponto aqui, com distância de um pezinho de máquina. A gente vai fazer isso para outra orelhinha também. Aqui no pesponto da orelha tem uma dica bem legal para você também. Você vem fazendo a costurinha até chegar aqui na pontinha. E agora que a gente vai virar para fazer a costurinha desse lado, você vai pegar um pedacinho de papel e vai dobrar, deixar bem grossinho assim, olha, e vai encaixar aqui na parte de trás do seu calcador,
para o seu calcador ficar bem retinho, ficar na mesma altura do material. Fazendo desta forma, você não mastiga a costura aqui nesse cantinho que tá mais grosso. A costura vai vir bonitinha, bem perfeita, com o mesmo tamanho de ponto de todo o seu trabalho. Olha que bonitinho que fica esse acabamento aqui na ponta da orelhinha. Com as orelhinhas prontas, nós vamos encaixar na lateral da cestinha. E para ajudar a gente a posicionar essa orelhinha, a gente vai utilizar uns pedacinhos de fita dupla face. E aqui você pode brincar. Você pode colocar as duas com o tecido principal viradinho para fora, ou uma com o tecido de forro virado para fora, do jeito que você quiser. O importante é que a gente tenha em mente que as orelhinhas fiquem desta maneira aqui, olha, uma para um lado e a outra para o outro. A minha base de orientação para posicionar as orelhinhas é a seguinte: eu sempre pego essa ponta e posiciono sobre a pontinha da outra. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uns pedacinhos de fita dupla face aqui, para facilitar na hora de colar ali no tecido e a gente fazer uma costurinha. O importante na hora de posicionar a orelhinha aqui é o seguinte: que esta ponta ela fique escondida aqui neste viés, fique para dentro deste viés, e essa outra ponta fique para dentro deste outro viés, para elas ficarem bem escondidinhas e ficar um bom acabamento. Então, primeira coisa que eu vou fazer, posicionei aqui, já vejo mais ou menos onde eu vou colocar, olha. Vou posicionar as minhas orelhinhas aqui. Venho com a outra parte por cima. E aí, a gente vai olhar, ó, se essa pontinha aqui do viés cobriu esse acabamento. E se aqui na parte de dentro, a minha orelhinha também ficou para dentro do viés. Orelhinhas posicionadas, a gente vai fazer as marcações para fazer uma costurinha aqui e prender essas orelhas. Nós vamos costurar 3 pontos para fixar essa orelha. Bem aqui no cantinho, onde finaliza a entrada da orelhinha aqui dentro, olha, para não ficar aparecendo a pontinha. Então, eu pego um alfinete e encaixo esse alfinete de fora para dentro, para eu poder fazer a marcação. Um outro ponto importante é bem no meio, para fixar as duas orelhinhas juntas. Então, pego um alfinetinho, encaixo bem aqui no viés, vejo se eu consigo encontrar o viés da parte de dentro com o viés da parte de trás e encaixo o alfinete. E o terceiro ponto é a outra ponta da orelhinha aqui. Então, eu encaixo o alfinete de dentro para fora. E aí, eu vou fazer as 3 marcações com caneta aqui. E a gente vai lá na máquina, dar um pontinho, nem precisa fazer à mão. Pode ir lá na máquina mesmo, a gente vai encaixar a cestinha na máquina. E eu vou dar um pontinho em cada uma dessas marcações que eu fiz, para fixar a orelhinha. Com as 3 marcações feitas, eu já posso retirar o alfinete e a gente vai encaixar a nossa cestinha lá na máquina desse jeito aqui. Então, eu vou encaixar aqui e faço 1 ou 2 pontinhos em cada uma dessas marcações para finalizar essa partezinha aqui da orelha. Deste outro lado que não tem a orelhinha, nós vamos juntar a cestinha e vamos dar um pontinho bem aqui no encontro das duas partes. Do mesmo jeito, a gente encaixa essa partezinha aqui lá na máquina e dá o pontinho lá na máquina mesmo, não precisa nem ser à mão. Vamos lá? Então, olha como ficaram as 3 costurinhas que nós fizemos. Essa daqui do cantinho, que prendeu essa ponta da orelhinha, então não dá pra ver que não tem acabamento na parte de baixo, ficou bem preso aqui. A costurinha do meio, que prende as 2 orelhinhas. E a terceira costurinha, que foi feita aqui, olha, bem no finalzinho da outra orelha, que também dá um ótimo acabamento. A única coisa que fica essa costurinha aqui.
No meu caso, eu vou colocar uma etiquetinha com a minha marca aqui, vou prender com rebite para tampar essa costurinha. E do outro lado, a gente deu 2 pontinhos bem na junção, bem no encontro aqui das duas partes, para fechar a cestinha também. Então, a nossa cestinha tá pronta, só falta a gente fazer a aplicação da alça, se você quiser. Se você não quiser, ela já está finalizada. Aqui, eu vou fazer a aplicação de uma alça em montana. E essa aplicação vai ser feita com botão Ritas, exatamente nessa marcação aqui que nós fizemos lá do molde. Para fazer essa alça, eu estou utilizando uma tira de montana de 3 centímetros de largura por 35 centímetros de comprimento. E a única coisa que eu vou fazer aqui é passar o isqueiro em toda a lateral para selar, para dar um melhor acabamento e não ficar com esses pelinhos da parte de trás aparentes. E para personalizar a minha alça, eu vou aplicar esta etiqueta de Páscoa aqui, lá da Cuti Cuti. Vou utilizar rebite simples de tamanho meio para fazer essa aplicação. Etiqueta aplicada, só falta a gente aplicar o botão Ritas aqui na pontinha e lá na peça para finalizar. Na alça, nós vamos fazer um furo com o agulhão distante 1 centímetro da lateral e bem centralizado. Faz o furo e aqui a gente vai prender a parte macho do botão Ritas. Acabamento do botão aqui na montana. No balancim, eu encaixo a parte macho do botão e aplico. Da alça tá aplicado, agora a gente vai aplicar a parte fêmea do botão lá no corpo da nossa cestinha. Botãozinho já aplicado aqui no corpo também, lembrando que aqui no corpo, a parte do acabamento do botão, ela tem que ficar pro lado do forro, para a gente encaixar a alça aqui por fora. Para a orelhinha ficar com a ponta dobradinha, é só você prender com um clipezinho assim, olha, por uns 10 minutinhos, que ela vai criar memória. E aí, quando você soltar, ela fica assim, olha, bem bonitinha com a ponta viradinha. Olha que gracinha. Então, essa foi a aula da nossa cestinha de Páscoa. É uma cestinha bem charmosa, que tem esse desenho bem diferenciado. Dá pra gente vender o ano todo como presente. É só a gente tirar a parte das orelhinhas, que a gente consegue trabalhar com este modelo no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, Dia das Crianças, no Natal. Então, é uma peça muito versátil que a gente consegue trabalhar durante o ano todo. Se você gostou, já deixe um joinha aqui para mim, deixe o seu comentário, me diz o que você achou das dicas de acabamento que eu compartilhei com você aqui nesse vídeo. E se você fizer, claro, me marca para eu compartilhar o seu trabalho também lá no meu Instagram, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula!